nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Bom, hoje eu quero falar uma coisa para vocês. E eu vou projetar aqui para você acompanhar cada parte dessa palavra. Escreva a sua visão. Todos nós temos sonhos que queremos que se realizem. Promessas de Deus em nossos corações. Estamos orando, acreditando, permanecendo na fé. Tudo isso é muito válido, é muito importante, é vital. Mas há outro passo importante que você precisa dar. A Escritura diz em Abacuque, capítulo 2, versículo 2, esse é um profeta lá do Velho Testamento, o seguinte: escreva a visão, deixe-a clara para que se possa ser lida rapidamente. Em uma outra versão, diz assim: escreva o que você vê, ou escreva a visão. Quando você fecha os seus olhos, por exemplo, o que você vê? Quando você fecha os seus olhos e pensa no seu futuro, pensa no seu casamento, na sua família, nos seus filhos, no seu trabalho, nos seus negócios, o que você vê? Qual é a cena, qual é a fotografia que está na sua mente quando você fecha os olhos? Vocês sabiam que quando vocês veem essa imagem, é o Espírito Santo sussurrando nos seus ouvidos, mostrando para você aquilo que Ele quer te dar, aquilo que Ele quer realizar na sua vida. Quando você então vê aquela cena, é Deus quem está inspirando o seu coração a enxergar aquilo. Está escrito isso na Bíblia. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. É Deus quem coloca em nossos corações sonhos. É Deus quem nos dá visões. É o Senhor quem inspira você então para buscar um objetivo. E Ele não só enche o seu coração de pilha, Ele também te dá capacidade para você conquistar tudo aquilo que Ele despertou no seu coração. É maravilhoso isso, gente. Talvez seja para começar um negócio que você quer abrir. Talvez você queira ter um filho, um bebê. Talvez você queira estudar determinado curso ou passar num determinado concurso de uma empresa, um próprio órgão público. Pode ser que você queira ver também a sua saúde melhorar, a cura, a libertação de um determinado vício que te atrapalha, que te emperra a continuar caminhando com o Senhor. De certa forma, isso tudo Deus vai te mostrar. Talvez você quer mudar para um novo bairro da cidade. Isso é uma coisa, é digno isso. Então você tem que fechar os olhos e enxergar a sua nova casa. Você tem que enxergar o novo apartamento que você quer morar. Você tem que fechar os seus olhos e imaginar tudo aquilo que o seu coração te permite sonhar. Não basta apenas você pensar, não basta apenas você torcer para que aconteça. Você precisa também escrever aquilo que está dentro da sua mente. Quando você escreve, presta atenção aqui, você dá permissão para que tudo isso comece a acontecer. Amém? Quando você escreve a visão, você está dando ordens para que isso se torne realidade. E no mundo espiritual, você sabe muito bem, já ensinei isso aqui várias vezes, que a boca é que ordena que as coisas aconteçam. Se você não souber falar, se você não souber declarar, profetizar, muita coisa ficará retida na sua vida. A própria salvação mesmo, não basta você imaginar-se salvo, você tem que declarar para a justiça. E também para a salvação é necessário você confessar com os lábios. A Escritura diz: deixe claro para que você possa ler enquanto corre. Isso significa que você precisa ter uma escrita diante dos seus olhos para que você possa correr atrás dela. Entendeu? Durante todo o dia, você tem que ter isso diante dos seus olhos.
Então, coloque lá no espelho da sua suíte, coloque na paleta de sol do seu carro, coloque lá na sua mesa do escritório, coloque lá na porta da geladeira, coloque um lembrete no celular, coloque o papel dentro da Bíblia, mas você tem que ter esse papel escrito, aonde quer que você vá, você possa olhar para isso todos os dias. É isso que Deus está nos ensinando aqui hoje, nessa manhã. Quando você vê constantemente aquilo que está diante dos seus olhos, aquilo dali então vai começar a afetar o seu espírito, vai começar a ativar habilidades, vai começar então também a lhe mostrar o rumo que você deve tomar, a direção que você deve seguir. Cada vez que você também olha para aquilo que está escrito e confessa baixinho, lá onde você está, as coisas começam a fluir de uma forma extraordinária. Não basta apenas você ter escrito, você tem que ler, você tem que declarar baixinho, né? A minha cura está chegando, a pessoa certa está chegando, as portas estão se abrindo, os provimentos de Deus estão fluindo, Deus está a caminho, a minha bênção está chegando, e você vai lendo, declarando e vai treinando o seu espírito. Fala comigo assim: treinando o meu espírito para crer. Deus sempre vai mostrar para você mais do que você é capaz de fazer. Então, não cometa o erro de descartar um grande sonho, ou um pensamento, uma ideia que você teve. Às vezes você fala assim: depois eu anoto isso. Não adianta, você esquece. Então, eu falo isso de experiência própria. Hoje, o meu dispositivo, ele está cheio de ideias, porque o meu aplicativo Notas, ele é muito utilizado para ideias. Sempre que eu às vezes paro o carro e eu gravo aquilo que Deus mostrou, porque eu sei que aquilo dali é uma inspiração divina. Abacuque 2, versículo 3, diz o seguinte: pois é para um tempo determinado, e não será tarde. Na verdade, Deus nunca chega atrasado. Ele não atrasa um segundo sequer. Quando acontece, acontece no tempo de Deus. Então, o Senhor, Ele pode reverter aquela situação em que você se envolveu. Deus, Ele pode reverter aquela fria que você entrou. Deus pode reverter o curso que o seu filho, que sua filha está vivendo na vida, às vezes está em desobediência. Deus pode reverter tudo isso. Deus pode reverter um quadro também de enfermidade. Deus pode projetar você para um outro nível, como pessoa, como mulher, como cidadão, como profissional. A visão pode demorar, mas ela vai se cumprir, amém? Espere com fé e não retroceda da posição onde Deus te deixou. Isso aqui é um princípio que você tem que adotar para a sua vida. Se Deus te deixou aqui e falou assim: espera aqui até eu voltar, você tem que esperar aonde Deus te deixou, porque Ele vai voltar, e quando Ele voltar, Ele vai te trazer aquilo que Ele foi buscar. Então olha só, continue agradecendo a Deus por aquilo que você está pedindo para Ele. Continue agradecendo a Deus aquilo que Deus ainda está providenciando para você. Continue crendo, continue adorando, continue agradecendo, continue contribuindo, trabalhando, continue fazendo exatamente a sua parte. Enquanto que Deus, Ele está assim, lá nos bastidores, fazendo a parte dele. Você está mais perto do que você imagina de alcançar o seu sonho. Mas Deus, Ele não permite que a gente tenha conhecimento do futuro. Por isso, é preciso você usar o elemento chamado fé. Você está prestes a ver algo que você nunca viu anteriormente. Amém? Quando Deus disse para Abacuque escrever a visão, deixa eu contextualizar para vocês aonde ele estava. Abacuque é um dos profetas do exílio. Ele estava em Judá, então eles foram levados para a Babilônia. Então, Abacuque estava na Babilônia. Os israelitas estavam lá porque fizeram escolhas erradas, porque desobedeceram a Deus e abriram a porta para os inimigos entrarem. Lembra que eu falei
da insensatez do rei Ezequias, que mostrou todos os seus tesouros para os babilônicos? Foi exatamente isso. Durante todo o primeiro capítulo aqui do livro de Abacuque, ele fica reclamando. Depois lê lá. Ele fica reclamando e dizendo a Deus o quanto eles estavam sofrendo. Deus, como é ruim esse lugar. Ah, Deus, até quando nós vamos ficar aqui escravos? Deus, por que o Senhor vai deixar essas pessoas continuarem a nos oprimir? Já passam quase 70 anos que nós estamos sofrendo nas mãos desse povo. Deus, quando é que o Senhor vai exercer a sua misericórdia, intervir nessa situação e vir nos ajudar? E assim por diante. Abacuque estava contando para Deus todos os problemas dele. Aí Deus, de repente, diz para Abacuque: Abacuque, se você quiser ver as coisas mudarem, há algo que você precisa fazer. Não depende apenas de mim. Você tem que escrever a visão que eu te dar, e num lugar onde todos ao seu redor possam também ver. Alguns estudiosos dizem que a visão que Deus queria que Abacuque escrevesse é aquela que está escrita lá em Deuteronômio 28, que eu trouxe inclusive aqui para ler para vocês. Olha só o que está escrito nesse texto: se vocês obedecerem os meus mandamentos, serão abençoados na cidade e abençoados no campo, seu ventre será abençoado também, né? Seus depósitos transbordarão de bens. Quando o inimigo vier contra você por um caminho, Deus os derrotará e os fará fugir por 7 caminhos diferentes. Isso foi dito lá para o povo de Israel, lá atrás, no passado. E como Deus não muda, aquela palavra permanecia fiel. E eles precisavam se lembrar do que Deus havia lhes prometido. E quanto ao inimigo, Deus já estava cuidando deles. Deus já estava então cuidando, protegendo o seu povo. Então todas essas promessas de Deuteronômio 28, que são quase que uma cartilha para todo israelita, Deus estava falando com eles: Abacuque, não escreva as suas reclamações, não escreva os seus problemas, não escreva as suas queixas, suas murmurações, escreva o que eu estou dizendo para você escrever. É diferente. Nós temos aquela mania, gente, de falar dos nossos problemas, de ficar contando problemas, de ficar compartilhando lutas e tudo mais. Isso, de certa forma, é um consolo quando você compartilha um problema. Mas você tem que saber o seguinte: você não pode, quando estiver passando por um problema, reunir outras pessoas com o mesmo problema para vocês ficarem trocando figurinha. Quem é que tem um problema pior? Não, você tem que procurar, primeira coisa, não escrever os seus problemas, não escrever suas lutas, não escrever suas limitações, mas escreva aquilo que Deus mandou você escrever. Escreva aquilo que Deus quer fazer na sua vida e não aquilo que você está vendo. Pega a ideia. Lá no capítulo seguinte, no capítulo 3 de Abacuque, ele muda a perspectiva. Então, ao invés dele escrever os seus problemas, ele começou a escrever suas promessas. Olha só o que ele escreveu. Quem lembra dessa passagem aqui? Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda assim me alegrarei no Deus da minha salvação. É isso que Deus quer que você escreva. É isso que Deus quer que você relembre todos os dias e declare todos os dias: eu estou vivendo na Babilônia, no meio de um lugar opressor, mas ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Lá no Salmo 29, 18, diz: onde não há visão, o povo perece. Então, crente, escreva a visão, porque se você não escrever,
não vai ter visão, você vai perecer. Não pode, você precisa estar sempre ativo, aceso. Se lhe falta visão, é porque você acha que já chegou no seu limite. Se lhe falta visão, é porque você acha que não consegue romper os obstáculos. Se te falta visão, é porque alguém falou nos seus ouvidos e limitou os seus movimentos. O que aconteceria se você fizesse como Abacuque fez no caso aqui, e começasse a escrever coisas novas que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida? Seria algo maravilhoso, seria algo tremendo, extraordinário, né? E olha só, em Salmos 34, versículo 19, confirma o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de quais? De todas. Você pode estar passando por uma aflição hoje, mas uma coisa você pode ter certeza, eu garanto aqui, de que o Senhor vai te livrar de todas, todas elas, porque o Senhor é o teu Pai. Eu já ouvi dizer que se a sua visão for pequena e limitada, Deus também vai ter que readequar o plano que Ele tinha para você e vai ter que redimensionar para o tamanho da sua visão. Já pensou? Deus tem algo tão grande para você, mas você tem uma visão tão pequena que Deus vai ter que dividir a sua bênção em pelo menos umas 10 pessoas e vai te dar 1/10 daquilo que Ele te daria se você cresce no todo de Deus. Então não economize quando você for pedir as coisas para Deus. Não ore com a mente humana, ore no Espírito. Porque quando você for orar espiritualmente, você não tem que fazer conta, deixa isso para Deus. Deixa isso para Deus. Nossos filhos, quando eram pequenos, chegava a época do aniversário, a época do Natal, e eles pediam os presentes. Mas nunca nenhum deles perguntou quanto é que custa. Ele só quer o presente. Quanto é que custa? Isso não é problema meu, isso é problema do meu pai. Ele, minha mãe, eles que vão ter que comprar. Eu não vou comprar, eu vou ganhar o presente. Então também você assim, quando vai pedir uma coisa para Deus, não fica perguntando: Deus, quanto é que custa isso? Amém? Deus sabe quanto que custa. Quanto for mais caro, melhor. Amém, pessoal? Quanto mais caro, melhor. Olha, veja só, se a visão que você está escrevendo for menor do que o que Deus quer te dar, você vai ganhar menos. Agora, se a sua visão for uma visão transbordante, você vai receber muito da parte de Deus. Lembra da história dos 12 espias que Moisés enviou para conhecer a terra prometida? Deus havia prometido para eles a terra. Deus também disse que os ajudaria a conquistar a terra prometida, a nova Canaã, e de que eles viveriam em casas que eles não construíram, de que eles colheriam vinhas que eles não plantaram e por aí adiante. Mas 10 dos espiões voltaram e trouxeram um relatório negativo da missão. Eles disseram o seguinte, Números 13, versículo 28: Moisés, infelizmente a terra é maravilhosa mesmo, mas nós não temos chance de conquistar. As pessoas lá são enormes, existem gigantes na terra, nunca os derrotaremos. Olha que palavra, gente, pesada, não é? Que palavra negativa. Deus já tinha feito esse povo atravessar o mar. Deus tirou ele das mãos de Faraó. Deus, ele se manifestou fisicamente lá no Monte Sinai, transformou a água que era amarga em água doce. Ainda assim eles duvidavam do que Deus era capaz de fazer. Olha, a terra de fato é maravilhosa, mana, leite e mel, sim. Os cachos de uva são tão grandes que são 2 homens para carregar numa haste. Mas infelizmente é muito areia para o nosso caminhãozinho. É muito para nós. Olha o que eles declararam: nós não temos chances, eles são enormes, nunca os derrotaremos. Ou seja, eles declararam uma palavra negativa. Eles declararam algo que comprometeu todo mundo. Olha só como que isso é sério. Esse relatório negativo
assim como notícia ruim, se espalhou por todo o arraial do povo de Deus. E lá havia aproximadamente 2 milhões de pessoas. Então, esse relatório negativo contaminou 2 milhões de pessoas que também desanimaram. Olha, se você for lá e voltou desanimado, quem sou eu para estar animado se eu nunca fui lá, nunca vi? E o povo todo começou a desanimar. Você sabe o que aconteceu? Deus reduziu o seu plano para se adequar à visão deles. O que Deus fez? Deus retrocedeu. Deus retrocedeu e disse: olha, infelizmente, não vou poder fazer o que eu queria fazer porque vocês não creem. Igual Jesus, por exemplo, ele foi lá na cidade de Nazaré, a sua cidade natal. A palavra de Deus diz que ali Cristo não pôde realizar nenhum milagre, apenas algumas poucas curas, porque o povo daquela terra não tinha fé. Por isso que Jesus falou assim, que o profeta não tem honra na sua própria cidade. E ali não houve milagre, não é porque o poder de Deus ele não estava ativo, mas o que aconteceu? Deus teve que redimensionar para caber no tamanzinho da fé daquele povo. Então eles perderam a bênção. Por outro lado, dos 10, haviam 2 chamados Josué e Calebe, que eles voltaram depois de verem o mesmo lugar e os mesmos gigantes, as mesmas pessoas, a mesma terra, e disseram: Moisés, somos bem capazes, sim. As pessoas são grandes, mas sabemos que o nosso Deus é maior. Vamos entrar imediatamente. Gente, isso aqui é forte demais. Isso aqui é maravilhoso. É isso que tem que estar aqui, ó, na nossa mente, nos nossos lábios. As mesmas pessoas, os mesmos lugares, com relatórios diferentes. É uma questão de visão, é uma questão de fé, é uma questão de perspectiva, de conhecimento de Deus. Quando você conhece aquilo que Deus é capaz de fazer, você não duvida de nada. Amém, pessoal? Eles tinham uma visão diferente. Eles foram ousados o suficiente para escrever o que Deus lhes prometeu, né? Bem capazes, vitoriosos, essa terra vai ser nossa. Botou lá, né? Isso aqui é a nossa declaração de propósito. E eles então conquistaram. E daqueles 2 milhões de pessoas, Josué e Calebe foram os únicos que entraram na terra prometida. Olha o quanto que isso é sério, o quanto que isso é verdadeiro. Você tem que ter uma visão de Deus, uma visão clara, verdadeira, e que esteja à altura daquilo que Deus de fato é. Então, meus queridos irmãos, nós temos diante de nós, hoje, uma necessidade. Nós temos uma oportunidade. Vou colocar aqui mais uma vez. Escreva a visão. Feche os seus olhos, então, onde você estiver durante essa semana, e você vai ver uma foto, tá? Você vai ver uma foto, você vai ver uma imagem, você vai ver um filme passar. Aí você vai fechar os seus olhos, aí te deram um papel aí, você está com o papel na mão, você vai levar para casa esse papel, e você vai escrever nesse papel a sua visão. Amém? Você vai escrever nesse papel, e você vai colocar esse papel no lugar visível, para que todos os dias você possa olhar para esse papel, e você possa se lembrar daquilo que o Espírito Santo hoje inspirou você para sonhar. Agora, você pode ter amigos, familiares, pessoas lá do seu trabalho, que só veem problema, só veem dificuldade, só veem o que falta e não o que tem. Não tem como você mudar a mente dessas pessoas, mas você não pode deixar que essas pessoas te convençam do contrário. Você não pode deixar que as pessoas incrédulas, elas determinem como é que você vai levar a sua vida. Você não pode, como diz o Salmo 1, andar no conselho dos ímpios. Você tem que meditar, como está escrito na palavra do Senhor, dia e noite.
e declarar também o que você tem ouvido da parte de Deus. Deus, Ele colocou algo em seu coração e não colocou no coração de todo mundo. Então essas pessoas, elas nunca vão entender aquilo que Deus está falando com você. Não queira respaldo de ninguém, queira apenas o respaldo de Deus para aquilo que o Senhor mesmo plantou no seu coração, tá bom? E olha outra coisa, se você quiser alcançar mesmo a plenitude do seu destino, você terá que fazer muita coisa sozinho. Muita coisa, talvez a maioria sozinha, porque ninguém vai crer, ninguém vai te ajudar, ninguém vai se colocar do teu lado, só você e Deus, mas você e Deus sempre são maioria, sempre é a maioria. Então, entre num acordo com Deus hoje. Você que está assistindo aí de casa, entre num acordo com Deus, faz uma aliança com Deus. Lembra dessa palavra do profeta Abacuque. Você não precisa ter informações suficientes acerca do futuro que Deus quer fazer. Não precisa não. Você só precisa de uma coisa. Você só precisa de uma palavra. E mediante aquela palavra, você vai tomar a sua decisão. Deus não pediu para você saber o que vai acontecer. E também, Ele não perguntou para você como. Como é Deus quem sabe. É Deus quem vai fazer. Isso é papel e prerrogativa exclusiva do Senhor. Ele diz apenas: filha, escreve. Agora é contigo. Escreve. Escreve, escreve, escreve. Escrever o quê? Escrever o que você está vendo. Escrever o que Deus está te mostrando. Escrever o que o Espírito Santo está sussurrando no seu ouvido. Isso é Deus falando com você. Escreve aquilo que Deus falou contigo. Não importa se isso vai ser caro, não importa se é grande demais, não importa se é impossível, não importa se nunca ninguém conseguiu. Escreve. Se Deus te mostrou, escreve. Não perca essa oportunidade. Escreva o que eu falei com você, diz o Senhor, porque enquanto você mantém essa visão diante dos seus olhos, enquanto você agradece antecipadamente a Deus por aquilo que Ele ainda não te deu, mas Ele prometeu te dar, e você já está agradecendo antecipadamente, enquanto você está a caminho da sua bênção, trabalhando por isso, declarando diante de Deus e dos homens que Deus Ele está queimando no seu coração com essa mensagem, com essa visão celestial, a promessa de Deus, ela vai se cumprindo dia após dia na sua vida. E a cada dia é um capítulo novo, é um capítulo diferente, é algo novo que surge no cenário de Deus na sua vida, é uma pessoa que chega na sua vida, é uma informação que você toma conhecimento, é uma função nova que você começa a exercer, você vai perceber que as coisas não vão parar nunca. Nada é a mesma coisa a partir do momento que você começa a orar. Quando você começar a orar, as coisas vão começar a mudar. Amém? Amém, irmão? Quando você começar a orar, anjos vão começar a trabalhar. Quando você escrever, declarar, quando você então liberar a palavra, quando você disser isso, você vai estar dando permissão para que tudo aquilo que está no papel aconteça de verdade na sua vida também. Agora, muitos têm perdido, Deus está tendo que redimensionar o que Ele tinha preparado, porque a falta de disposição para crer é grande. Aí Deus fala: infelizmente eu vou ter que diminuir aquilo que eu ia fazer pelo meu servo, pela minha serva. E não deixa Deus fazer isso com você, tá? Sempre procure surpreender Deus, né? Quando você fechar os seus olhos para fazer um pedido, não faça um pedido que um homem pode resolver. Pede aquilo que só Deus pode fazer. Só aquilo que Deus pode fazer. Se você se mantiver fiel, se você permanecer na visão e acreditar contra todas as probabilidades que venham contra você, prepare-se, porque você está prestes a experimentar um milagre de Deus. Prepare-se, porque você está prestes a experimentar uma promessa de Deus. Nós chamamos de momentos designados. Há alguns momentos designados na sua vida que eles já estão
já estão elaborados por Deus, já designados só para você passar. E esses momentos designados, Deus, Ele já preparou para você essa semana. Deus já preparou para você amanhã. Deus já preparou para você agora, nesse exato momento, para você viver, para você experimentar. Então, você também está prestes a ver a manifestação de Deus. Como é maravilhoso isso, ver a manifestação de Deus. Gente, isso está à nossa disposição. Gente, isso é para hoje. Isso não é lenda, nem para os tempos antigos. Deus é um Deus vivo. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós cantamos isso aqui hoje. Então veja bem, aquele que prometeu é fiel para cumprir, e Deus, Ele honra todas as suas promessas. Faz isso, experimenta, porque se você fizer, eu creio e declaro que algo que você nunca viu, você vai presenciar. Portas que você nunca imaginou se abrirem para você, vão se abrir. Pessoas vão chegar perto de você, trazendo o que você sempre esperou, sempre sonhou. Cura, liberdade, avanços, a plenitude do seu destino. E se você crê nessa palavra, diga amém, diga eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Fique de pé mais uma vez.